43. Eu vou pregar aqui para você a ação dos demônios contra a ação do crente, ou seja, da igreja. A ação dos demônios, o agir dos demônios contra o crente. Amém? Vou falar sobre essas coisas hoje. É necessário. Porque o crente ele passa luta, passa batalha. O homem de Deus passa luta, a mulher de Deus passa luta. O obreiro aí passa mais luta ainda. Briga para todo lado. O diabo usa um ali, usa outro no trabalho ali, às vezes usa um parente. É luta. Servir a Deus é uma honra, mas é uma luta aqui nessa terra. Porque o inimigo reina nessa terra a qual a gente está. E a gente serve ao Deus, ao nosso Deus, que é contra o príncipe desse mundo. Então você vê onde nós estamos. Então nós servimos a um Deus que ele é contra o príncipe desse mundo. Que o próprio Jesus chamou ele de o príncipe desse mundo. Ele se referiu a Satanás. Os demônios, eles agem como soldados de Satanás. Eles agem diretamente como soldados. Os demônios, eles são o exército de Satanás e eles operam como soldados nessa guerra contra o crente. O diabo só tem uma luta aqui na terra, é contra o crente. Satanás não luta contra imagens, Satanás não luta contra a religião, não luta. As religiões, por detrás delas, tem principados. São demônios que trabalhou nesse mundo, induzindo uma falsa semente, que é as religiões. É a semente má, uma falsa semente. Parece ser do reino de Deus, mas não é. Tem várias. Sechonoye, Testemunha de Jeová, Mormons. Só aqui no Brasil. Há mais de 1000 religiões aí espalhadas. Você já observou uma coisa? Que as religiões que estão aqui no Brasil, nenhuma é brasileira? Nenhuma. Nenhuma religião que está no Brasil é brasileira. Nenhuma. Nem o Evangelho nasceu no Brasil também. O Evangelho não podemos chamar de a religião evangélica. O mundo quer falar isso aí, que nós somos religião evangélica. Mas nós devemos combater isso e falar não. A religião evangélica não salva. A gente segue a Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Então você não tem religião? Não, não temos religião. Nós aqui temos o único Deus e Salvador, Jesus Cristo. Não temos religião. Só temos Jesus como o nosso Salvador. Essa é a nossa fé. O mundo quer falar que nós somos religião evangélica. Mas nós combatemos o mundo. Não podemos aceitar que isso aqui é uma religião. Eu não posso aceitar que eu estou numa religião. Porque se eu entender que eu estou numa religião, então eu tenho que aceitar Jesus de novo. Porque só Jesus salva. Eu sou cristão, ou seja, seguidor de Jesus Cristo. Hein? Sou um homem de Deus. Hoje eu sou de Deus porque Jesus me fez ser de Deus. Tudo é Ele. Porque Ele falou, eu sou o caminho. É isso? A verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não se apresentou como a religião mais certa do mundo. Ele não se apresentou como uma religião. Ele não se apresentou como um movimento espiritual. Ele se apresentou como o único caminho e pronto. Se apresentou como o Deus Salvador. Então, à luz das Escrituras, o próprio Deus não aceita
que o seu caminho seja chamado de religião. Ele não aceita. O caminho dele, ele mesmo disse assim: eu sou a luz que vem ao mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Então, se você é crente em Jesus, você caminha na luz de Deus. Você não é religioso. As religiões, todas elas, têm um principado por detrás. Tem um demônio governando aquela religião, trazendo falsos ensinos, enganando as pessoas, como a gente vê por aí. Tanto falso ensino, e se você passou por alguma delas, você vai observar que elas também saíram da Bíblia. Olha como o diabo é sagaz. Muitas religiões hoje, elas saem da Bíblia. Mas não é de Deus. É que homens usados pelo diabo, eles vêm, pegam a Bíblia, leem uma passagem, aí montam uma igreja, montam uma religião. Tem muitos casos. A gente pegar a religião espírita, kardecista, Allan Kardec, Dr. Bezerra de Menezes, o fundador do espiritismo, Daniel Douglas, morreu louco. A maioria dos espíritas acaba numa loucura, cada mente, né? Que deixa o demônio dominar a mente. O espiritismo, eles têm a Bíblia, essa Bíblia que você tem, eu tenho. Eles usam algumas passagens aqui para afirmar que é possível falar com os mortos. Eles usam a Bíblia para afirmar que Jesus foi um grande médico. Jesus foi um espírito evoluído. Porque Jesus falou com Moisés e Elias. E para eles, Moisés morreu. E se Jesus falou com Moisés, Jesus estava na terra. Se Jesus falou com Moisés, então eles afirmam que é possível falar com os mortos. Ora, essa prática a gente sabe que isso não passa de necromancia, pecado, consultar os mortos. O dia dos finados está chegando aí. E eu tenho uma surpresa para Satanás. Só depois do culto eu vou falar. O dia dos mortos está chegando aí. Dia 2 o quê? Dia 2 de novembro. É tanta heresia aqui no Brasil. Dia 2 de novembro nasceu aqui no Brasil por causa das heresias que vem lá dos americanos, dos Estados Unidos. Que no final do mês de outubro comemora-se o quê? Dia das Bruxas. Dia das Bruxas. Comemora o Halloween. No final do Halloween você vê que é satanismo. Dia das Bruxas. Agora teve aí o dia da Senhora deles Aparecida. Um dia terrível aí. Vai ter agora, né? A Senhora deles lá Aparecida. Nossa, não. A gente só tem um Senhor. Né? Temos um Senhor diante da Bíblia. Isso porque a Bíblia fala: não poder servir dois senhores. A Bíblia deixa bem claro: só pode um. Uns escolhem a Senhora Aparecida, a Senhora das Mercedes, a Senhora Guadalupe, a Senhora não sei o que, um monte de nome. Outros escolheram o Senhor Jesus. Aleluia. Né? No nosso caso. Então, irmãos, Dia dos Finados, quando você vai pesquisar por que deram esse feriado, é um feriado consagrado, separado para adoração ao demônio. Veja o país que a gente mora. A gente mora num país que precisa muito de evangelismo. A melhor forma de evangelizar o Brasil, sabe como é que é? A melhor forma não é o pastor entrar na televisão. A melhor forma de evangelizar o Brasil é cada um de nós ser cheio do Espírito Santo lá fora. Essa é a melhor forma. Todo mundo da sua rua olhar você, ver você cheio do Espírito Santo, bastante gente vai se converter. Melhor forma. Entendeu? Então o Dia dos Finados nasceu por causa da ideia do Halloween. E a ideia do Halloween veio lá dos Estados Unidos. Nasceu tudo lá. Aí o Brasil, como vamos dizer assim, a casa da sogra. Não sei entender. Brasil.
Qualquer demônio que chegar aqui em um carrinho de mão, ele entra e estaciona. Qualquer demônio. Qualquer religião que chegar aqui, olhar só, esse pedaço aqui é meu. Pode chegar. Aqui no Brasil, todas as religiões, nenhuma é brasileira. Nenhuma. Aí você pega, religião católica. De onde vem a religião católica? O nome é Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica veio de Roma. De Roma. Certo? O budismo vem de onde? Budismo, judaísmo, hinduísmo, está tudo aqui no Brasil hoje, né? Seishonoye veio do pessoal do Japão, japonês, a igreja japonesa, uma igreja titulada cristã. Muitas outras aí, os mormons, é tudo americano. Vem tudo, a testemunha de Jeová vem tudo americano, tudo lá de lá. Até o evangelho, que não é religião, também não nasceu aqui. O evangelho nasceu na onde? O evangelho que a gente prega nasceu na onde? Oi? Ixi, mano. Nasceu na onde o evangelho? É? Jerusalém, né? Cidade de Jesus. Israel, Jerusalém. Virado dos judeus, né? Da cidade de Jesus Cristo. Veio de lá. Entendeu? Então aqui o Brasil é um país assim, a casa da sogra mesmo. Cada um que chega vai jogando lá, né? Chega, tá aí minhas malas aí, segura aí. Os demônios chegam, segura aí esse papelão aí, segura aí esse Deus, entulha aí. Então o Brasil, a gente mora num país, para você entender, místico. Ele é misto. Mística, misto. Tem um pouquinho de tudo, né? E tendo essa liberdade, o que aconteceu também? Os demônios viram jogando fado das religião. O que aconteceu? Jesus também colocou o pé no Brasil. E hoje a gente é crente. Louvado seja o Senhor. Amém? Jesus também está no Brasil. Glória a Deus. Amém? E nós vamos vencer a padroeira no nome de Jesus. Vamos. A gente vai vencer. A gente vai vencer o Evangelho segundo Allan Kardec. O próprio nome você já vê que é uma loucura. O Evangelho segundo Allan Kardec. O Evangelho, ele nunca foi crente, mas vai pregar o Evangelho. Indo o Evangelho segundo Allan Kardec. Piorou, está fora. O Evangelho não tem segundo Evangelho, só tem um Evangelho. Amém, igreja? Não tem segundo Evangelho nem terceiro. O Evangelho para jovens tem que ser diferente. Não. O Evangelho para as mulheres tem que ser diferente. Não. O Evangelho para os idosos é diferente. O Evangelho para os solteiros é diferente. Não. O Evangelho é um só para todos. É uma palavra só para todos, um Deus só para todos, um Espírito só para todos e um Salvador de todos. Amém, igreja? Vamos entrar aqui no assunto da batalha espiritual. A ação dos demônios contra a ação do crente. Livro de Mateus, capítulo 12, o verso de número 43. Diz o seguinte: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Tendo voltado, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém? Glória a Deus.
apenas 3 versículos lido, que nos traz aqui uma visão, vamos dizer assim, profunda do que acontece por detrás das paredes. Do que isso diz a respeito dos demônios e os crentes. Estamos os dois na terra, dividindo a terra, não dividindo o mesmo lugar, porque ou está ali o crente com Deus, ou o crente está com o diabo. Então não dá para dividir o mesmo lugar. Se você está com Deus, o diabo não pode ficar no seu lugar, no lugar que você está, ocupando o mesmo lugar que você está. O diabo ocupa os lugares vazios. E vazios de quem? Os lugares vazios de Deus. Eu vou entrar agora na parte profunda, espiritual. E é necessário toda a sua atenção voltada agora, porque eu vou falar muita coisa que você vai olhar e vai dizer: poxa, parece que está acontecendo comigo isso daí. Quem está entendendo diz amém. Amém. Meus irmãos, Jesus disse o seguinte: quando o Espírito, quando, isso é quando, sai do homem, e tem situações que ele não sai. Quais são as situações que o Espírito imundo não sai? São aqueles casos em que as pessoas não querem seguir a Jesus Cristo. Não tem como o diabo sair da vida de ninguém que não quer servir a Jesus. Não tem como. Por isso que tem muita gente lá fora que tudo dela assim: vocês oram aí por mim? Fala para o pastor orar lá, tá bom. Aí a gente até ora. Mas a pessoa sempre fica ali, no mesmo buraco, no mesmo abismo, na mesma lama, fica preso na mesma coisa. Por quê? Não tem como aquele demônio abandonado de uma vez, porque não tem Jesus ali. Tem que ter Jesus ali. A oração faz com que Deus envie até um anjo. Mas tudo bem, vai resolver certa coisa, mas e dali para frente? Dali para frente volta a continuar da mesma coisa. Então, quando o espírito imundo sai, ele só sai por causa de Jesus, hein? Amém, igreja? Quem aqui já se libertou da cachaça? Glória a Deus. Se libertou da cachaça porque Jesus chegou aí. A cachaça saiu de mim porque Jesus chegou em mim, graças a Deus. Se Jesus não chega, muito morre com cirrose. Hein? Como muitos estão morrendo com cirrose, inchando a bochecha, tanto beber pinga com água, não é? Inchando os pés, inchando a mão. Muita gente. Então, Jesus chegou na parada, o diabo sai. Entregou aquilo ali para Jesus Cristo, e não tem essa de eu não vou sair. Ele pode até resmungar. Mas a hora que Jesus entra, acabou. Não tem espaço mais para ele. Acabou. Um corpo que tem a morada do Espírito Santo, os demônios até tentam entrar. Mas quando eles vão lá e olham, vê que tem alguém na casa, eles saem fora. Não pode entrar porque já tem alguém morando. Eles olham e vê o Espírito Santo, eles olham, finge que estava só passando por ali e vai embora. Nem para. Agora, quando ele volta, que é o relato aqui, aí ele olha e não vê a presença do Espírito Santo na pessoa, é tudo que ele quer. O mal que já saiu de você, quem quer que o mal já saiu da sua vida? Fala assim, glória a Deus. Glória a Deus. Fala assim, bendito seja o nome de Jesus. Então, todo mundo aqui dá glória a Deus, porque o mal já saiu. Agora preste atenção, Jesus falou que esse espírito imundo, quando tem saído do homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso, porém não encontra. Então ele diz consigo mesmo: vou